Se o contrato social da sua empresa foi feito pela sua contabilidade de maneira genérica, sem considerar as peculiaridades do seu negócio e da sociedade que você resolveu montar com alguém, eu sinto lhe dizer, mas a sua empresa corre um sério risco de não conseguir se manter no mercado a médio e longo prazo. Isso porque muitas pessoas negligenciam a importância do contrato social, mas a verdade é que ele é um documento mais importante da vida de uma empresa. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. O meu nome é Bruna, eu sou advogada e consultora empresarial e aqui no canal a gente fala sobre tudo que é relacionado ao universo do empreendedorismo, à gestão, autoconhecimento aplicado ao mundo dos negócios e segurança jurídica para empreendedores. Antes de falarmos das especificidades do contrato social em si, precisamos relembrar o que é uma sociedade, de onde ela nasce, né? E neste vídeo em específico falaremos sobre a sociedade de responsabilidade limitada, que são as famosas LTDAs, que inclusive é o enquadramento jurídico da grande maioria das empresas fundadas aqui no Brasil. E, gente, uma sociedade nasce quando existe afeto societário. Assim como num casamento, que pro direito é também um tipo de contrato conjugal, um contrato matrimonial, a gente precisa ter afeto em relação à pessoa que a gente escolhe se casar, né? Precisamos ter comunhão de objetivos e querer conquistas e melhorar de vida juntos. Na sociedade empresária não é diferente, também é um casamento em que você precisa nutrir afeto pelo sócio que você escolhe, em que você precisa ter comunhão de objetivos, querer as mesmas conquistas, querer que a empresa dê certo, porque só com esse afeto societário é que vocês conseguem passar por todas as turbulências, obstáculos e desafios relacionados ao empreendedorismo. Até porque no nosso país empreender por si só é um ato de coragem, então certamente as dificuldades virão. Então, antes de falar sobre o contrato social em si, a gente precisa relembrar desse afeto societário que é tão importante. Mas, assim como lá no casamento matrimonial, a gente casa achando que vai ser para sempre, querendo, desejando que realmente seja para sempre, que nunca vai haver um divórcio e tudo mais, mas não é bem assim que a banda toca, né, gente? A gente sabe, temos divórcios aí todos os dias, todos os minutos, todas as horas. Eu, você, todo mundo conhece alguém divorciado, às vezes você já até casou mais de uma vez, e não é diferente no mundo dos negócios. Mesmo que você comece com um afeto societário muito forte, muito robusto ali com alguém, ao longo do caminho da jornada empreendedora, é comum que comecem a aparecer desentendimentos, falta de alinhamento entre os objetivos de vocês em relação à empresa. E é nesse momento extremamente importante que a figura do contrato social, o contrato enquanto um documento extremamente importante, aparece, é tirado da gaveta para poder regular como esse desfazimento da sociedade vai acontecer de maneira que a empresa não fique à ruína, né? Principalmente financeira, de maneira que a empresa consiga permanecer no mercado, apesar dessa dissolução societária, apesar de já não estar mais na mesma estrutura de sócios do início, lá da sua fundação. E para a gente sair um pouco do campo abstrato, do juridiquês, só, tá, eu já entendi que o contrato social é importante e começar a entender o porquê, materializar de fato essa importância, eu vou trazer dois exemplos e eu vou pedir de verdade para você que estiver assistindo até agora comigo, pegue lá o seu contrato social, tire da gaveta ou peça uma via para sua contabilidade se você não tiver e olhe, procure a cláusula no seu contrato que regule exatamente essas situações que eu vou falar para você entender se você passar por uma situação semelhante com o seu sócio aí amanhã ou depois, como que as coisas vão acontecer para a sua empresa? Qual situação que a sua empresa, o seu CNPJ vai ficar financeiramente diante de um dos exemplos que eu vou dar, tá? De verdade, vai lá, pega o seu contrato, tenho certeza que você não vai se arrepender. Pode ser que provavelmente você ligue amanhã para sua contabilidade ou de preferência, e o mais ideal, para o seu advogado, para ele fazer uma adequação ali no seu contrato. Vamos lá? Imagine dois sócios que resolveram montar uma empresa de marcenaria. Eles estipularam no começo do negócio que cada um teria 50% de participação societária e para isso cada um entrou com 50% do dinheiro que era necessário para fazer essa empresa acontecer.
para encontrar um lugar, um galpão, para colocar toda a mobília, comprar todas as máquinas, equipamentos, as ferramentas necessárias à fabricação dos móveis e até mesmo um pouco de matéria-prima inicial para que eles pudessem fazer ali os primeiros trabalhos. Para que eles entrassem no mercado, conseguissem constituir tudo isso, cada um entrou com R$50 mil, correspondente à participação societária de 50%. Então, ao todo, tinha um capital social ali de R$100 mil. Por 2 anos e meio, mais ou menos, a empresa deu muito certo. Eles cresceram no mercado, ganharam nome, ganharam visibilidade e estavam com projetos cada vez melhores. Até que veio uma certa crise, uma recessão econômica, o preço dos materiais disparou ao mesmo tempo em que as vendas caíram. Isso afetou diretamente o fluxo de caixa da empresa e, por óbvio, a retirada de lucro desses sócios. E a partir desse momento de dificuldade financeira, eles começaram a se desentender, porque um entendia que uma medida era necessária para que a empresa pudesse se recuperar dessa situação, o outro não concordava muito, e aí as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. E é sempre diante de uma dificuldade que aquele afeto societário que a gente falou é testado. Assim como nos casamentos, no matrimônio, dinheiro costuma ser uma questão de briga, de desavença e desentendimento. Nas sociedades, nos casamentos empresariais, não é diferente. E a partir dessa situação, um dos sócios decidiu entregar as contas, decidiu sair. E isso é mais comum do que vocês imaginam, tá, gente? Numa sociedade, quando a gente está diante de dificuldades ali de mercado, enfim, isso é inevitável na vida, na história de uma empresa. Se a gente pegar as grandes empresas do mercado, passaram por momentos turbulentos, momentos difíceis, mas sempre tem alguém que vai entregar as pontas primeiro. E nesse caso, um dos sócios falou: não dá mais, não quero essa dor de cabeça, não quero essa preocupação, não quero esse desgaste, não quero esse estresse, porque o retorno financeiro que eu estou tendo aqui, retirando cada vez menos lucro, não justifica, né, todo o trabalho, toda a responsabilidade que eu estou tendo. Prefiro voltar lá para o universo CLT, em que eu tenho muito menos responsabilidade, muito menos dor de cabeça, tenho 13º, férias remunerada, fico tranquilinho, faço meu trabalho em horário comercial, volto para casa e durmo em paz. Enquanto isso, o outro sócio, que já tinha experimentado o gostinho do empresariado, já tinha experimentado o gostinho de ter autonomia, de ter liberdade, de ter ganhos mais elevados, de estar à frente do próprio negócio, sequer cogitou a possibilidade de voltar para o mundo do CLT e acreditou, né, com uma visão um pouco mais otimista de mercado, acreditou que aquela era uma onda baixa, mas que as coisas poderiam melhorar. Ao mesmo tempo que ele se sentiu um pouco assustado com a ideia de continuar o negócio sozinho, ele se sentiu aliviado, entendendo que agora era a oportunidade dele de fato colocar em prática tudo aquilo que ele entendia que era necessário para fazer a empresa seguir um rumo melhor, né? Para ele ir melhorando com o tempo, porque ele já não dependeria ali da aprovação ou da opinião do outro sócio, já que ele estava escolhendo sair. O grande balde de água fria aconteceu quando esse sócio que decidiu continuar na empresa, que no direito a gente chama ele de sócio remanescente, descobriu, através da contabilidade, que ele precisaria pagar o sócio que estava saindo, que a gente chama de sócio retirante, pagar a participação societária, ou seja, pagar 50% do que a empresa valia ali, naquele dia, no momento atual, quando ele decidiu sair da empresa, pagar 50% da participação societária dele em apenas 90 dias. E mais, que essa participação societária não era mais só os 50 mil que ele colocou lá 2 anos e meio atrás. Essa participação societária tinha sofrido valorização, assim como a empresa se valorizou no mercado ao longo do tempo, né? A marca dela valorizou, ela adquiriu patrimônio, ela adquiriu máquinas mais novas, mais modernas, mais tecnológicas, ela adquiriu veículos, ela adquiriu equipamentos para escritório, ampliou a equipe, tinha inclusive comprado um galpão próprio que inicialmente era alugado e agora já estava no imóvel próprio. Então a empresa nesses 2 anos e meio, embora ali naquele momento ela estivesse passando por uma certa dificuldade que desanimou, fez com que um dos sócios tirasse o corpo fora, né, quisesse sair, ela tinha constituído um patrimônio. Ou seja, a participação societária dele, que lá no início, quando eles começaram, era só de 50 mil reais, não era mais 50 mil.
Isso tinha se transformado em R$ 450 mil. A empresa já tinha um valor muito maior. E esses R$ 450 mil tinha que ser pago em 90 dias. E por quê, gente? Porque era isso que o contrato totalmente genérico, feito no modo Ctrl+C, Ctrl+V pela contabilidade, previa. E esses 90 dias é justamente o que estipula a lei, caso não haja uma previsão em contrato diferente. O que eu quero dizer com isso? Que a lei fala o seguinte: você, quando estiver montando sociedade com alguém, na hora de fazer esse contrato social, você pode determinar ali, em caso de retirada de um dos sócios, que você vai pagar a participação societária dele em determinado tempo, né? Pode ser 90 dias, 120 dias, 200 dias, enfim. Você tem liberdade para contratar, para negociar isso. Óbvio, desde que essa liberdade não tenha como intuito de lesar, né? De se arrastar eternamente, desse sócio nunca receber aquilo que é de direito da empresa. Mas nós já temos a jurisprudência no nosso país consolidada no sentido de que um prazo para pagamento dessa participação societária em caso de retirada de um dos sócios, até 36 meses, isso é completamente aceitável, tá? Depender do porte da empresa, do valor, do momento financeiro, enfim. E vocês percebam que sair de pagar 450 mil em 3 meses para pagar em 3 anos muda a realidade da empresa? Né, faz com que ela tenha um conforto muito maior para conseguir pagar isso. Ela pode até pagar antes dos 3 anos, mas por óbvio ela não vai ter que fazer um rombo no caixa dela para poder tirar 450 mil em 3 meses para quitar uma participação societária de um sócio que não está mais ali. E nesse caso, esse sócio remanescente que resolveu acreditar no negócio e continuar lá, a partir do momento que ele entendeu que ele só teria esses 3 meses e que ele teria que quitar esse valor, em contrapartida ao sócio retirante, quem estava saindo, estava forçando a barra para querer receber mesmo aquilo que era de direito dele, até porque ele estava saindo, mas ele queria dinheiro, né, para poder sobreviver, até que ele realmente conseguisse se reconstruir profissionalmente no mercado tradicional de trabalho, né, conseguir um novo trabalho CLT. Esse sócio que permaneceu na empresa, ele se viu pressionado a fazer isso, seja pelo sócio que estava saindo pressionando de fato, e seja pelo fato disso ser um direito dele, que estava em contrato e foi assinado por ambos. Ou seja, não tinha como falar que não dá, o que não quer, o que não vai fazer, aquilo que ele mesmo estipulou para a sociedade dele em contrato social. Aquela regra que eles mesmos colocaram lá no início, né? Não tem como alegar uma ignorância ou lutar contra isso agora no momento de dificuldade. E é nesse momento, inclusive, que a amizade se perde. Esse é um ponto bem triste do direito societário. A gente vê, por muitas vezes, amizades lindas de anos se perderem devido aos desentendimentos, às questões societárias. Inclusive, por isso que eu recomendo que só a amizade nunca seja um critério determinante para você escolher fazer sociedade com alguém. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo de perfil comportamental aplicado ao mundo dos negócios e que a gente trata sobre isso. Sobre a importância do sócio conhecer o seu perfil comportamental, conhecer o perfil de quem ele vai se associar, ou mesmo de quem ele vai contratar ali para integrar a empresa, de modo que seja complementar às habilidades naturais que ele já tem. Tá? Isso é muito importante e determinante para fazer, às vezes, com que uma sociedade não seja pautada só na amizade, mas por alguém que realmente venha para somar no negócio e que eventualmente nem vai entregar as pontas assim tão fácil no primeiro momento de dificuldade da empresa. Mas voltando a esse assunto, o que o sócio remanescente, que é quem decidiu continuar e acreditar na empresa, precisou fazer? Ele não tinha 450 mil disponível em caixa para pagar em 3 meses. Ele não conseguia fazer isso. A empresa estava passando por um momento difícil. Era uma recessão econômica, as vendas estavam em baixo, os materiais estavam caros, a margem de lucro estrangulada. Mas ele precisava cumprir com aquilo que estava no contrato social. E ele queria se livrar mesmo desse sócio, que já nem amigo mais era nessa altura do campeonato. E aí ele acabou por contratar um empréstimo bancário às pressas, com uma taxa de juros super alta, pagou esse sócio que estava se retirando dentro desse prazo estipulado de 90 dias, mas por óbvio tornou a situação financeira da empresa, que já estava ruim, muito pior.
E depois, nos próximos meses, nos próximos, na verdade, 2 anos, a empresa foi seguindo aos trancos e barrancos e acumulando uma série de dívidas relacionadas tanto ao próprio empréstimo bancário, quanto a dívidas com fornecedores de materiais que tinham sido comprados e a empresa não conseguiu quitar nos prazos. Além disso, prazos que não foram cumpridos, que foram prometidos e não cumpridos de entrega dos produtos para os clientes, viraram processos consumeristas, com pedidos de indenização, o que piorou mais ainda a situação da empresa. E a partir daí ela começou a acumular dívidas trabalhistas, dívidas fiscais. E qual foi o resumo dessa ópera? Com aproximadamente 4 anos e meio, 5 anos, a empresa acabou por encerrar as suas atividades de maneira totalmente irregular, porque encerrou cheia de dívidas. E o sócio que ficou remanescente naquela época, que acreditou, que ainda tentou fazer o negócio dar certo, ficou ali com uma dívida imensa para trás, inclusive com a possibilidade dessa dívida alcançar o patrimônio pessoal dele, aquilo que está no CPF dele, a casa, o carro, o dinheiro que ele tem no CPF. Olhem só essa situação, gente. Tudo isso poderia ter sido evitado se uma simples cláusula no contrato social não tivesse sido tratada com tanta desimportância, com tanta negligência, com tanto desprezo e tivesse sido personalizada de maneira a garantir a manutenção, a saúde financeira da empresa ao longo do tempo, mesmo que uma dissolução societária parcial, como neste caso, que só um dos sócios saiu, acontecesse. Pois é, esse é um dos exemplos e agora eu quero que você vá olhar lá no seu contrato social para ver como que está essa cláusula em caso de retirada de sócio, como que a sua empresa vai ter que pagar a participação societária dele. Vai lá olhar, viu? Não perde essa oportunidade de pedir para a sua contabilidade ou, de preferência, para o seu advogado de confiança fazer esse ajuste para você. Isso pode salvar a sua empresa daqui a um tempo e pode livrar você, sócio, empresário, de muita dor de cabeça. Mas eu falei para vocês que eu daria 2 situações, né? E essa foi a primeira. Um sócio escolhendo sair da empresa porque não estava aguentando segurar o tranco ali, o rojão de um momento de crise. Mas vamos pensar na possibilidade desse sócio não escolher sair porque estava pesado demais para ele, mas dele falecer. Pois é, morrer, bater as botas, gente. Estamos aí todos sujeitos. Hoje estamos aqui em pé vivíssimos e não sabemos o dia de amanhã. Ninguém veio para a semente que vamos morrer, é uma certeza, mas a gente não sabe quando. E esse evento morte é ainda mais gravoso para a empresa, para a sociedade, do que a retirada. Por quê? Porque quando um sócio se retira da empresa, muito embora culmine nessa questão toda financeira, caso o contrato social tenha sido negligenciado e tenha lá cláusulas super genéricas, o fator morte é pior. Por quê? Ele muitas vezes é repentino, ninguém está esperando. Então, não se perde só um sócio, né? Não se perde só dinheiro. Se perde o sócio, perde o dinheiro, se perde o amigo, tem um elemento emocional carregado de emoção nisso tudo, né? Uma questão emocional pela morte, pelo falecimento repentino da pessoa. E mais, imagine que esse sócio tenha deixado um herdeiro, um filho, né? E essa participação societária vai precisar ser paga para esse filho. Não tem o que fazer. E o contrato social tem a mesma previsão genérica, né? Que em caso de retirada ou de falecimento, o valor que é da sua participação societária vai ser pago ao seu herdeiro no prazo de 90 dias. Por que que o fator morte é ainda pior? Além de reunir todos esses elementos emocionais na situação que já é delicada, quando o sócio falece e deixa um herdeiro, esse herdeiro dificilmente abre margem para negociação desse prazo no contrato. Por quê? Embora esse prazo padrão genérico no contrato, que é conforme a lei, que poderia ser um prazo muito maior se ele tivesse sido feito, confeccionado de maneira adequada, quando o sócio se retira, são maiores, não é uma certeza, mas são maiores as chances do sócio que está continuando no negócio conseguir um acordo, conseguir flexibilizar essa previsão de contrato e falar, tá bom, deixa eu te pagar em 5, 6 meses, que seja, né? Então, existe essa possibilidade, não é uma regra. A depender do nível de desentendimento, de estresse que aconteceu entre esses sócios, né? Enquanto esse desfazimento estava acontecendo, a gente praticamente nula a possibilidade de acordo. Mas em alguns casos ela ainda existe. Quando a gente está falando de um herdeiro, né, reivindicando o direito à participação societária do pai ali,
fica muito mais complicado. Principalmente se esse herdeiro ainda dependesse financeira e economicamente desse pai, né? Porque aí a família se vê numa situação muito delicada, precisando muito daquele dinheiro, sem ter certeza, né? Estando assim sem chão, sem saber do que será da subsistência, da sobrevivência da família ali nos próximos meses. E é aí que a empresa entra no mesmo buraco, com muito mais urgência, para poder fazer o pagamento desses haveres, dessa participação societária do sócio que faleceu. E aqui entra uma questão, gente. O contrato social vincula os herdeiros e sucessores. Isso significa que o herdeiro pode vir e exigir exatamente o que está ali no contrato. Não é só porque o herdeiro não é o sócio com quem você assinou o contrato que você vai poder encontrar uma brecha ou não cumprir aquele prazo mínimo, pequeno, ínfimo que você estipulou para fazer esse pagamento. Você vai ter que honrar com aquele contrato que foi assinado. E aí a gente cai no mesmo problema com uma série de agravantes, que é justamente essa carga emocional que vem decorrente do falecimento. E agora percebam, se o contrato social, documento mais importante de uma sociedade empresária, não tivesse sido negligenciado lá no início, a gente teria uma margem para pagamento muito maior. Tirar R$450 mil do caixa de uma empresa num prazo curto de 90 dias é muito diferente de tirar R$450 mil do caixa de uma empresa num prazo de 3 anos. É muita diferença. E é justamente isso que faz com que a empresa consiga se manter no mercado a médio e longo prazo, apesar de todas as crises e de todas as alterações societárias que ela inevitavelmente vai sofrer ao longo do tempo, no decorrer dos anos. E é por isso que eu trago aqui grandes motivos para você não negligenciar o seu contrato social. Se você já é um empresário, olhe para o seu contrato social com muito carinho. Peça preferencialmente para que o advogado da sua confiança faça a revisão desse contrato e não a contabilidade. E se você está me assistindo aqui e ainda não tem a sua empresa constituída, não deixe o seu contrato social na mão da contabilidade. Procure um advogado especialista em direito empresarial e societário de confiança e desenhe cláusulas que protejam a permanência, a manutenção da sua empresa no mercado no longo prazo, certo? Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, absorvido esse conteúdo, que ele tenha, de fato, contribuído para o bem da manutenção, da continuidade da sua empresa. E se você gostou, dá um like aqui, já se inscreve para você não perder os próximos vídeos do canal. Tem muito sobre empreendedorismo, gestão, autoconhecimento aplicado ao mundo dos negócios e o mais importante, que é segurança jurídica para os empreendedores. Aqui na descrição eu vou deixar o link das minhas demais redes sociais, onde eu mostro muito bastidor, falo um pouco da minha vida, dos bastidores da advocacia empresarial, e também tem um link para que você possa conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Ah, e a gente tem vídeo novo aqui no canal toda quarta-feira, então se inscreve aí para você não perder. É isso, um super beijo e até a próxima.